Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais conversaremos hoje, nós vamos iniciar falando sobre um ataque russo a um porto ucraniano. Ontem, quinta-feira, um míssil russo atingiu um navio civil de bandeira de São Cristóvão e Neves, que estava carregado com milho no porto ucraniano de Pivdene. De acordo com o Ministério da Restauração da Ucrânia, nenhum dos 15 tripulantes, cidadãos do Egito e da Síria, ficou ferido. O navio transportava cerca de 6 mil toneladas de milho e isso ocorreu em meio às tensões sobre a não renovação do acordo que autorizava a exportação de grãos ucranianos. Não sei se vocês lembram. Segundo o Ministério, esse já é o 20º navio civil danificado em ataques russos. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia disse que isso parece ser uma tentativa de atrapalhar o corredor marítimo de alimentos do país, o que poderia colocar em risco a segurança alimentar do mundo todo. Por outro lado, Moscou tem repetido que não mirem alvos civis. É uma situação um pouco delicada, né, gente? Porque toda essa incerteza acaba afetando diretamente a confiança na estabilidade dos transportes marítimos e, por consequência, no comércio de alimentos de regiões que já são vulneráveis, principalmente o continente africano. Para dar uma ideia melhor, em setembro teve outro caso em que um navio civil de bandeira de São Cristóvão e Neves foi atingido por um míssil russo no Mar Negro. Depois, ainda no mesmo mês, mais um navio, dessa vez de bandeira de Antígua, acabou danificado num ataque ao porto de Odessa, na Rússia. Isso faz com que a situação no Mar Negro fique cada vez mais volátil e as rotas comerciais se tornem cada vez mais perigosas para os navios que estão se arriscando nesse mar no momento de guerra, quando o acordo entre a Rússia e a Ucrânia não foi renovado. Houve também um ataque russo à base aérea de Starokonstantinivka usando mísseis hipersônicos. E isso mostra claramente a estratégia da Rússia de enfraquecer as operações ucranianas e pressionar o moral das tropas do país. Bom, gente, o fato de Kiev ter confirmado que o míssil realmente atingiu a área chama a atenção. Isso porque normalmente eles evitam divulgar esse tipo de informação justamente para não dar vantagens ao inimigo. Esse ataque aconteceu num momento bem delicado, logo depois do anúncio da Holanda sobre o envio de mais caças F-16 para a Ucrânia. Como vocês sabem, esses aviões são importantes para a defesa aérea do país e faz parte do apoio do Ocidente, o que tenta mostrar que eles estão comprometidos em ajudar a resistência ucraniana contra os russos. Por outro lado, isso também aumenta a vulnerabilidade das operações, como dá para ver pela necessidade de manter em segredo onde essas aeronaves estão. Essa guerra de desgaste por parte da Rússia tem como objetivo prolongar o conflito ao ponto de esgotar a resistência ucraniana, o que torna cada vez mais custoso, o apoio internacional. Afinal, como eu tenho dito, todo investimento espera retorno. E quanto mais longo o prazo de retorno fica, maior o custo de oportunidade desse investimento. Já do outro lado, gente, a Ucrânia também fez ataques contra os russos na região da Crimeia, embora as informações ainda não estejam bem claras. O que se sabe é que teve um incêndio num depósito de óleo lá na cidade de Feodósia, na costa do Mar Negro. As autoridades russas que estão administrando a região disseram que não teve vítimas, mas também não deram muitos detalhes sobre o que causou o incêndio. Parece que várias explosões foram ouvidas antes do fogo começar, e o Ministério da Defesa da Rússia havia dito que destruiu 12 drones ucranianos na área. Esses ataques são sinais de que as operações de ambos os lados estão cada vez mais focadas em atingir pontos estratégicos de logística e abastecimento, o que só agrava a situação na Crimeia. Bom, pessoal, como vocês sabem, a Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, após o golpe de Estado que derrubou o presidente ucraniano eleito e que era pró-russo. Então, o território tem sido alvo frequente de ataques de drones ucranianos, tanto aéreos quanto marítimos, que já causaram danos em navios e estruturas navais. A Rússia vê a Crimeia como um ponto estratégico para projetar poder no Mar Negro e até além, e por isso a região acaba sendo um alvo constante no conflito. A Crimeia é uma peça importante nesse jogo de poder e qualquer movimentação na área acaba tendo grandes repercussões, tanto militares quanto políticas. Bom, gente, mudando de assunto, mas ainda na Rússia, vamos falar um pouco do contexto político dentro do país. Recentemente, o presidente Vladimir Putin completou 72 anos de idade e foi saudado por alguns apoiadores como um verdadeiro czar. Para quem não sabe, a palavra czar, que quer dizer imperador, era o título dos soberanos russos até 1917, quando o último soberano russo, o czar Nicolau II, foi derrubado na Revolução de Fevereiro, ou Revolução Menchevique. O czar sempre foi visto como uma espécie de pai de todas as Rússias, e é essa alusão que é feita pelos correligionários de Putin.
Esse apoio não é novidade, mas é interessante ver como ele é retratado como alguém que levantou a Rússia, que estaria de joelhos, né? E que continua a liderar o país em sua luta contra o Ocidente. Putin é o líder russo que está há mais tempo no poder desde Joseph Stalin. E isso tem gerado comparações tanto positivas quanto negativas, isso dependendo do ponto de vista de quem faz as comparações. Para muitos russos, ele representa a estabilidade e a força de que o país precisa, enquanto outros veem essa longevidade no poder como um reflexo do enfraquecimento da oposição e da falta de alternativas políticas. Dentro da Rússia, muitos acreditam que o país está enfrentando o maior confronto com o Ocidente desde a Guerra Fria. O governo russo diz que as dificuldades iniciais na invasão da Ucrânia foram superadas e que o exército se adaptou. Mas também não dá para esquecer que a Rússia teve grandes perdas e em 2023 passou até por uma rebelião liderada pelo Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo Wagner, que acabou morrendo em um acidente aéreo 2 meses depois da revolta. Essa rebelião foi um momento crítico que expôs algumas das tensões internas dentro da Rússia, mostrando que nem tudo está sob controle como o governo tenta aparentar. Putin costuma descrever essa guerra como um confronto existencial para a Rússia, uma resposta ao que ele vê como a humilhação sofrida depois do fim da União Soviética. E o apoio ocidental à Ucrânia, com bilhões em ajuda, acaba reforçando a ideia dele de que essa é uma luta pela sobrevivência do país. Para Putin, essa versão é importante e o ajuda a manter o apoio popular. O que temos é um cenário bem complexo, tanto no campo de batalha quanto na política, dentro e fora dos países envolvidos. A situação ainda está longe de ser resolvida, e as consequências desse conflito continuam afetando não só a Ucrânia e a Rússia, mas já afetam o mundo todo. Como eu sempre digo, algumas culturas parecem precisar de um líder forte, uma figura quase como um pai da pátria, como era o caso da autocracia czarista, que depois foi substituída pela liderança do leninismo e do stalinismo. E parece que, de certa forma, Putin tem conseguido preencher essa lacuna que ficou para parte da população, depois da dissolução da União Soviética. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, chegamos em Israel. Hoje é 7 de outubro e, além de ser meu aniversário, é um dia que marca um evento muito traumático e inédito nesses 75 anos de existência do Estado moderno de Israel. Como vocês lembram, no ano passado, no dia 7 de outubro, o Hamas pegou todo mundo de surpresa, inclusive as forças militares e de inteligência de Israel, com um ataque coordenado. Eles já sabiam que o Hamas estava se preparando há algum tempo, mas ninguém achava que eles fariam algo nessa escala. Esse ataque abalou a confiança de muitos israelenses que sempre acreditaram que a segurança do país era quase impenetrável, especialmente na fronteira sul. Nas semanas seguintes, o que se viu foi uma mudança drástica na forma como os israelenses enxergavam a segurança do país e o desempenho de suas lideranças. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava envolvido em uma tentativa de reforma no judiciário, teve que montar rapidamente um gabinete de guerra e mobilizar cerca de 250 mil reservistas para uma contraofensiva em Gaza. A resposta foi dura, com o objetivo declarado de destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas. Esse movimento acabou sendo um ponto de virada no governo e a situação exigiu uma mobilização sem precedentes, o que trouxe à tona as fragilidades e também a tábua de salvação de Netanyahu, que viu crescer uma rede de apoio político em torno de sua figura que estava antes fragilizada politicamente. O que se viu em seguida, gente, foi uma reação contundente que praticamente colocou abaixo os prédios e instalações de toda a Gaza, deixando milhões de pessoas desalojadas e mais de 40 mil mortos entre combatentes e civis, sendo a maioria crianças e mulheres. Mesmo com toda a ofensiva e os ataques, muitos israelenses ainda acham que o país está longe de uma vitória clara. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, ainda não se rendeu e muitos dos reféns israelenses continuam desaparecidos. O único momento em que se assistiu à liberação de um grande número de reféns foi durante negociações que resultaram em um cessar-fogo temporário. Isso, é claro, acaba gerando divisões em Israel, pois boa parte da população acha que o premier israelense não se importa com a vida dos reféns, embora ele fale o contrário o tempo todo. Além disso, a situação econômica e o isolamento em relação à comunidade internacional, que acusa Israel de cometer crimes de guerra, só tem aumentado a divisão em Israel. Mesmo com o apoio dos Estados Unidos, a sensação de insegurança persiste e há um sentimento de que as coisas podem piorar,
uma vez que, se num primeiro momento, após o 7 de outubro, havia claro apoio internacional a Israel, com o crescente número de mortos palestinos civis e a crise humanitária, o sentimento do mundo mudou. E hoje a maioria dos estados já se manifestou oficialmente contra a posição de Israel por meio de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. A população está cada vez mais dividida em relação ao governo e às estratégias adotadas, e isso só intensifica a sensação de incerteza sobre o futuro. O clima é de preocupação constante e muitos israelenses se perguntam até que ponto essa situação vai continuar e quais serão as consequências a longo prazo, tanto no campo político quanto no social. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.